sementes de prosperidade. Vamos deixar para períodos de oferta e dízimos no final, porque nós temos aprendido muitas coisas aqui, irmãos. Olha, eu tenho aprendido bastante aqui com o pastor Luiz. E sabe, tem sido uma virada de chave para todos nós. Embora você já conheça bastante coisa, embora você já tenha conhecimento de muitas coisas, mas só o conhecimento, irmãos, não vai nos mudar em nada. O que muda a gente é o conhecimento sendo usado, sendo colocado em prática. E sobre isso nós vamos falar hoje, tá? E aí, anteriormente, o pastor Luiz chegou a algumas conclusões, que é essa aqui, ó. O maior conceito de prosperidade é estar inserido no propósito de Deus como nova criatura em Cristo Jesus. Então, a verdadeira prosperidade não é a prosperidade que o mundo dá. Porque o mundo pensa até em ser rico. O mundo acha que, poxa, ter dinheiro é algo que vai satisfazer todas as suas vontades e tal. Cara, mas a verdadeira prosperidade não está no dinheiro. A verdadeira prosperidade é você ser nova criatura em Cristo, é você ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Porque a partir do momento em que você é uma nova criatura em Jesus, cara, a tua vida começa a mudar de verdade. É uma virada de chave. E aí, se eu permito que a palavra de Deus opere em mim a transformação necessária, porque é necessário que haja uma transformação, verei os resultados positivos dessa transformação. Então, o que vai transformar a minha vida? A palavra de Deus. Ela que vai operar em nós, fazendo a transformação necessária. E aí sim, nós veremos os resultados positivos da transformação. Se eu permito que a palavra de Deus opere em mim, a transformação necessária, né? Se eu permito que a palavra de Deus opere em mim a transformação necessária, verei os resultados positivos dessa transformação. Isso aqui eu acho que saiu duplicado. E a verdadeira prosperidade é o resultado de uma condição interior que transborda para todas as áreas da vida. Isso aqui é importantíssimo, tá, irmãos? Porque, como eu falei aqui anteriormente, o mundo vê a prosperidade como dinheiro, né? Por ter. E por causa disso muitos se gastam e se deixam gastar, estão aí com problemas de saúde, de tanto trabalhar e tal. Quando na verdade a verdadeira prosperidade é quando você tem aquilo que te basta para que você seja suprido, e aquilo que te deixa feliz, porque Deus, Ele está ali, ó, te sustentando. E aí você acaba fazendo tudo certinho, porque você está ali com Jesus e tal. E aí quando você vê pessoas que estão fazendo tudo por dinheiro, irmão, como a gente vê aí, as pessoas fazem tudo literalmente por dinheiro. Mata pai, mata mãe. Ah, tem seguro de vida? Ah, legal. O negócio é sério, irmão. Então, o dinheiro, às vezes, sabe, a pessoa que tem o amor ao dinheiro, e aí foi Jesus quem falou, né? Quem sou eu para dizer contra? Jesus disse: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro faz com que a gente perca a noção da realidade. Sabe, aquele negócio precioso. Que nem tem um filme aí, né? De um cara que vai atrás de um anel precioso e tal. E, cara, a maior preciosidade que você tem, a maior riqueza que você tem é Jesus dentro de você, meu irmão. Aleluia. A verdadeira prosperidade está aí dentro de você. Quando essa verdadeira prosperidade está aí dentro de você, é uma condição interior, ela acaba transbordando para todas as áreas da tua vida. Então você acaba sendo próspero em todas as áreas da tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. E aí, pela ótica de Deus, isso aqui é interessante, hein? Uma vida próspera é consequência de uma vida transformada. Para o mundo, se o cara é milionário, se o cara é bilionário, se o cara tem um carro do ano, um carro que saiu agora e tal, se o cara tem um bom cargo na empresa, para o mundo é isso aí, ó, uma vida de prosperidade é isso aí, mas não. Para Deus, a ótica de Deus, quando Ele olha para nós, uma vida próspera de verdade é consequência de uma vida transformada. É consequência de uma vida que saiu
daquela zona de conforto, daquela zona onde o mal estava, onde eu que estava previsto morrer por causa do pecado, agora largo a vida de pecado e entro numa vida transformada em Jesus Cristo. Então essa é a verdadeira prosperidade, porque estávamos indo para o buraco literalmente, mas agora não, agora Jesus ele nos transformou. Mas sabe de uma coisa? É interessante que essa transformação, irmãos, ela, embora aconteça de dentro para fora, exige de mim e de você uma atitude. E essa atitude, ela muitas vezes vai de encontro àquilo que a gente realmente quer. E sabe o que acontece? Para a gente ser próspero de verdade, o que vai depender de mim e de você? Obediência. Meu Deus. Então se você de repente pensa assim, puxa, eu tô caminhando, eu tô fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas ainda está agarrando em alguma coisa, irmãos. Hoje nós vamos descortinar algumas coisas aqui a respeito de obediência, que a gente vai ver que a desobediência destrava, ou melhor, a desobediência trava algumas coisas no mundo espiritual. Sabia disso? A desobediência, ela é algo terrível. Quem é pai e mãe aqui? Todos que são pais e mães. Por um acaso vocês gostam que seu filho desobedeça? Não, né? Isso é uma luta constante, tá, irmão? Uma luta constante. Lá em casa, então, só Jesus, cara. Mas é uma luta constante. Uma luta constante. Porque a vontade de desobedecer é grande. E quantas vezes eu, mesmo adulto, tenho vontade de desobedecer? Porque quero colocar as minhas vontades acima da vontade de Deus. Então com os nossos filhos é a mesma coisa. Pai, quero fazer não sei o que. Pai, quero fazer não sei o que. Mãe, deixa eu fazer isso. Está cansada de dizer não, que não é para mexer na maquiagem e tal, mas gosta de mexer na maquiagem. Aí, sabe que não é para fazer isso, mas... Irmãos, infelizmente, isso infelizmente já vem na nossa natureza, sabe, humana. Só que agora, enquanto nós somos novas criaturas e agora nós temos a verdadeira prosperidade dentro de nós, nós devemos mudar esse rumo, nós devemos mudar esse caminho. E isso aqui, só vai depender de mim e de você, não vai depender de mais ninguém. Esse que é o ponto focal. A obediência não depende de outras pessoas, a obediência só depende de mim e de você. E é isso que Deus requer de mim e de você. Sabe, em dado momento, Jesus estava junto com algumas pessoas e falando, né, e ensinando, como ele sempre fazia. E onde Jesus estava, estavam os seus seguidores de verdade, estavam os seus discípulos, estavam pessoas interessadas por aquilo que ele poderia fazer, mas também estavam os mestres da lei querendo pegar Jesus em alguma coisa que ele desse mole. Isso acontece comigo e contigo também, sabe? No trabalho, na vizinhança. Sempre tem alguém querendo pegar a gente na curva, né? Querendo um mole nosso para poder nos acusar. Mas, irmãos, como nós estamos em fase de crescimento, aleluia, nós estamos em fase de amadurecimento, porque como nós sabemos lá no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 22, se não me engano, até o 26, vai dizer que o fruto, que ele está maduro, ele é colhido, ele é cortado e é colhido. Então, enquanto a gente não é recolhido pelo Pai, enquanto o fruto ainda não está maduro, a gente está amadurecendo, amém? Então é isso aí. Então no meio do caminho as pessoas vão querer nos acusar. Só que aqueles fariseus e aqueles mestres da lei que estavam ali estavam falando com Jesus, mas eles, de certo modo, eles falavam o seguinte: mestre para cá, mestre para lá. Cara, mas Jesus, ele, em dado momento, ele vai dizer o seguinte para eles em Lucas capítulo 6, versículo 46.
Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? É muito interessante porque, irmãos, não adianta a gente simplesmente falar de Deus. Não adianta simplesmente a gente chegar e falar Senhor, Senhor. E é exatamente isso que eles estavam fazendo. A gente às vezes falando Senhor, Senhor e não fazendo o que Jesus diz, o que o Senhor manda, o que Ele pede, a gente acaba entrando em desobediência. E foi isso que Jesus, Ele deu continuidade, né, nesse texto. Mas antes eu queria te falar na palavra original. Que na palavra original aqui, quando Jesus fala Senhor, Senhor, né, que vocês estão me chamando de Senhor e Senhor, Ele fala ali Curios ou Kyrios, que é o mesmo que Senhor. E na verdade o Senhor é dono. Quando a gente olha para a situação de servidão, para a situação de escravidão, a gente entende que só há dois senhores. Só há dois senhores. A palavra de Deus é muito clara a respeito disso. E aí, o próprio Senhor Jesus, Ele vai dizer, olha, você vai agradar a um e desagradar a outro. Então, é impressionante como é que a palavra de Deus, ela se completa. Se você sabe que só tem dois senhores, e aí o Senhor vai dizer que aquele que ama a riqueza, né, a Mamon, que é o Deus dinheiro, porque muita gente troca o verdadeiro Deus por causa de Mamon, o Deus dinheiro. E aí a gente começa a entender que quando você troca, quando você agrada a um Deus e você desagrada a outro, é sinal de que você está colocando alguém em prioridade. Se você coloca o dinheiro como prioridade, você desagrada a Deus. Se você quer agradar a Deus, coloque Deus como prioridade. Essa é uma matemática simples. Mas aí as pessoas estavam dizendo Senhor, Senhor. E aí Jesus, Ele vai dar continuidade, né? Porque Ele falou aqui, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Opa! Então não é simplesmente estar sentado ouvindo. Entenda que existe algo a mais. Não é simplesmente ouvir. É ouvir e praticar. Olha aí, o que se assemelha. Agora Jesus vai falar para eles, vou mostrar para vocês. Aqui se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Então aqui, Jesus, Ele vai nos dizer que aquele que ouve as palavras e as pratica, é como aquele que cavou fundo e colocou os alicerces na rocha, porque ela estava bem construída. Mas em contrapartida, aquele que ouve as palavras e não as pratica, olha só, aqui são duas situações. Ouvir, na verdade todas as pessoas ouvem, mas a única diferença é que uns praticam e outros não. Ou seja, todos aqui estão ouvindo, alguns vão praticar e outros não. Depende de mim obedecer, praticar aquilo que Ele está falando. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi o quê? Completa. Meu Deus. Então a gente chega a essa seguinte conclusão aqui, não basta ouvir, temos que colocar em prática tudo o que aprendemos do nosso Pai. Se você está ouvindo aqui, é sinal de que você tem que colocar em prática.
Se você ouvir e não praticar, é como se você colocasse um dinheiro no bolso e o bolso está furado. O saquetel furado, né? O próprio Jesus fala sobre isso também. Então, uma das maiores demonstrações de amor que nós podemos ter é obedecendo a Deus. João capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, irmãos, chegamos à conclusão de que obediência está diretamente ligada ao amor. Se eu amo, eu obedeço. Matemática simples, né? Então aquele que ama, obedece. E aí essa conclusão aí, a maior demonstração de amor que podemos ter pelo Pai é obedecendo ao que Ele ama, ao que Ele manda, isso, perdão. Como é que eu sei se minha filha tá indo bem, né? Como é que eu sei que ela está seguindo o caminho legal? Conforme eu vou dando as demandas para ela, ela vai obedecendo. Às vezes reclamando, às vezes, né? Ai, pai, eu não quero, pai. Nós vamos falar isso aqui na frente. Sabe por quê, irmãos? Não adianta a gente dizer que Ele é nosso Pai, e é isso que Jesus estava falando ali, para aqueles mestres da lei. Não adianta vocês dizerem que, olha, Senhor, o Senhor é meu Pai e tal, eu te amo, mas não obedece o que Ele manda. Essa é a conclusão que a gente chega, porque só ama de verdade se a gente obedece. Porque se a gente desobedece, a gente demonstra que não ama. Amém? E é isso. E olha aí, Tiago capítulo 4, versículo 17. Pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Meu Deus. Então, se eu estou ouvindo aqui, se eu estou aprendendo aqui, eu sei o que eu devo fazer, mas não coloco em prática, o que eu estou fazendo? Cometendo pecado. É isso aí. Só ouve, não aprende. Esse que é o problema. E aí, lá no mesmo livro de Tiago, que era irmão de Jesus, capítulo 1, versículo 22, vai dizer, olha, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. E aqui a parte interessantíssima, enganando-se a si mesmos. Meu Deus, cara, quantas coisas eu estudando sobre isso, sabe? Quantas vezes eu já me enganei a mim mesmo. Eu não quero falar de ninguém não, tá? Eu quero falar de mim mesmo. Quantas vezes eu me enganei a mim mesmo, achando que estava fazendo para Deus, mas estava fazendo, no automático. Às vezes a gente se pega, né, pastor, fazendo as coisas no automático. Não porque eu tenho que fazer, não porque eu preciso fazer, não porque... E falta amor. Vai fazendo às vezes até reclamando. Acabou o amor. Não. A gente só consegue demonstrar a Deus obediência em amor. A gente já leu aqui. Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia. Ou seja, você quer ver a manifestação de Deus na tua vida, meu irmão? Ame mais, obedeça mais. Aleluia. Conforme você vai obedecendo, vai amando também outras pessoas, cara, Deus vai olhando para você. Meu filho está cumprindo aquilo que eu falei com ele. Aleluia. Então, para a gente não se enganar, eu vou lá na igreja todo domingo, não é o suficiente, não é o bastante. Para a gente não se enganar, não só ouvir, mas ser praticante da palavra de Deus. Amém? E a obediência também é uma resposta de fé. Você sabia disso? A obediência é uma resposta de fé. Porque eu creio, se eu creio
na palavra de Deus e começo a entender, e eu pratico, aí eu estou dando uma resposta de fé. Então não adianta a gente dizer que tem fé, mas não pratica a palavra de Deus. Não vai adiantar, irmãos. Não vai adiantar. Então nessa engrenagem existem algumas coisas que podem travar a nossa vida de prosperidade em Deus. Mas depende de mim e de você obedecer. É o que vai fazer toda a diferença. Olha aí a obediência como resposta de fé. Romanos capítulo 1, versículo 5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Olha aí, a obediência é pela fé. Eu creio, recebo e sigo e pratico. Aí sim, a minha fé está sendo colocada em ação. Então a gente entende que a fé colocada em ação é que é a verdadeira obediência. Romanos capítulo 16, versículo 26. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, todas as nações para a obediência da fé ao único Deus. Ou seja, a obediência da fé ao único Deus. Sábio seja dada a glória por Jesus para todos sempre. Amém. Então, irmãos, você vê que a fé, a obediência em fé, vai fazer com que você também esteja no caminho. E esse caminho só vai depender de nós mesmos, de obedecermos. E é interessante que é muito fácil, né, desobedecer. É muito fácil desobedecer, porque muitas vezes a gente vai colocar a nossa vontade para poder fazer as coisas. E aí, a gente vai encontrar algumas situações que a gente vai fazer isso aqui, ó, obedecer parcialmente. Só que eu quero te dizer uma coisa, ó, obediência parcial é o mesmo que desobedecer. Ou você obedece por completo, ou você já está desobedecendo. Meu Deus, isso aqui é muito forte, hein? Jesus. É muito forte, irmão, porque a desobediência, ela às vezes parece um negocinho, né? Só que a desobediência, ela começa com poucas coisas. Começa com coisinhas pequenas. Daqui a pouco começa com coisas grandes e chega numa situação onde a pessoa já não tem mais para onde fugir. Meu Deus. E aí, com base nesse tema aqui, né? Na verdade, com base no versículo que saiu esse tema aqui, obediência parcial mesmo que desobedecer, Tiago capítulo 2, versículo 10 vai dizer: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ou seja, se eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu faço parcialmente, eu faço assim, sem cumprir tudo aquilo que ele está me dizendo ali, eu estou quebrando, estou sendo culpado de quebrar toda a lei. Então, obedecer parcialmente é o mesmo que desobedecer. E nós não queremos ser desobedientes, amém, irmãos? Não queremos. Mas depende de mim e de você. Sabe, e aconteceu algo assim muito sério. Enquanto o povo de Israel estava dominando, estava tomando posses, tomando reinos, que está descrito lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Vou só dar uma introdução aqui antes de eu ler alguns versículos, porque Deus tinha dado uma ordem. Deus tinha dado uma ordem para Saul. Na verdade, Deus sempre quis que o povo ficasse literalmente dependente dele. Mas o povo, como sempre, né, querendo desobedecer, o povo, não, nós queremos um rei. Constitua, Senhor, um rei entre nós. Nós queremos ter um rei que nos mande as coisas e tal.
E Deus sempre quis ser o rei de Israel, apesar de Senhor e rei de Israel, mas o povo queria que tivesse algum representante. Então, olha, constitua rei e tal. E quem foi colocado lá? Saul. Saul foi colocado como rei, mas ainda não era aquele a quem Deus tinha escolhido de verdade. Sabe, Saul era bonitão. A Bíblia vai dizer que até então não existia nenhum homem mais formoso que Saul. Olha que interessante. E às vezes a gente se engana com a aparência, irmão. Eu e você nos enganamos com a aparência. De repente eu posso estar aqui falando para vocês alguma coisa de púlpito, mas eu posso estar desobedecendo em alguma situação. Você entende que a aparência não quer dizer muita coisa? A aparência na verdade não quer dizer nada. Foi por isso que Deus disse para Samuel: Samuel, olha só esse garoto aí, ó. Esse garoto que está vindo lá do pasto. Olha, eu sei que você já olhou todos os filhos daí de Jessé e tal, mas esse garoto aí é o garoto que eu escolhi para ser o rei. É o garoto que eu escolhi ser o rei, porque você, Samuel, você está olhando com um olhar natural. E eu, como Deus, eu não olho o natural, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Aleluia. Então o povo queria as coisas pela aparência. E eu e você às vezes vamos desobedecer porque a gente olha coisas que parecem ser melhores do que as coisas que Deus nos manda fazer. Deus nos manda um caminho a ser seguido. Ah não, Senhor, mas eu acho que esse aqui está legal, eu achei esse caminho aqui legal. E é buraco, é derrota. Aleluia. Então Deus, através de Samuel, falou para Saul: vão e ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Aqui Deus estava dando uma sentença já, irmãos. Era uma sentença: olha, os amalequitas eles vão ser exterminados. Eles vão ser exterminados e já fizeram muito mal ao meu povo. Não poupa ninguém, não poupa animal, não poupa homem, não poupa criança e tal. Acaba com tudo. E esse capítulo depois eu vou te indicar para você ler em casa, tá? Capítulo 15 de 1 Samuel. E aí Saul, ele chega, né, para os homens do exército dele, vai fazer o seguinte: olha, gente, ó, esse rei aí, vamos levar ele de volta, né? Vamos poupar esse rei aí. Ah, o gado, olha só o tanto de gado que tem, vamos levar também, né? Vamos levar. Porque, afinal de contas, né? Deus sabe, né? Os irmãos já sabem, né? Dessa história de Deus sabe, né? Que tá lá em Gênesis 3. E quando a serpente foi falar com a Eva, né? A Eva falou: mas desse fruto aí a gente não pode comer e tal. Aí Satanás veio, a serpente veio e disse: Deus sabe que no dia em que você comer, você vai ser igual a ele. Então, mas essa desculpinha de que Deus sabe vem do inferno. Sabe, essa desculpinha de que Deus sabe, cara, se Deus te mandou, faça. Foi isso que ele falou para Saul: Saul, faça. Mas aí não, aí Saul, vamos lá, vamos levar. E começaram a levar os bois, começaram a levar todo o gado, levaram um rei para poder ir lá fazer uma presença e tal. E no decorrer do capítulo, está aberto aqui, no decorrer do capítulo, Samuel chegou para Saul, falou: e aí, Saul, como é que estão as coisas por aí? Ele: a gente matou lá o povo, a gente fez e aconteceu e tal. Então a gente executou aí. Aí Samuel falou assim: eu estou ouvindo um barulho aí de animais.
Que negócio é esse? Ele, não. Ih, Samuel, ó, fica tranquilo, Samuel. Ó, eu trouxe umas paradinhas aí e tal, fica tranquilo. Olha só a proposta, irmão. Olha que proposta. Se Samuel fosse um homem que não obedecesse, de repente Samuel seria engodado por essa falácia de Saul. De repente lá no teu trabalho, ou na tua escola, onde quer que esteja, vão aparecer propostas, tá, irmãos? Vão aparecer propostas. Já apareceu para mim diversas propostas. Mas cabe a você obedecer ou desobedecer. Ah, olha, vou precisar de uma notinha aqui, faz uma nota para mim. Então faz uma nota com um valor maior. Ó, faz aqui que eu pago aqui. Irmão, foge disso. Foge disso. A tua salvação, irmão, pode depender das tuas atitudes. Vão depender das tuas atitudes, sabia disso? Olha, a tua atitude de desobediência pode te levar para o buraco. E aí, Saul estava naquela situação ali, desobedecendo a Deus e querendo fazer com que Samuel também fizesse parte disso. Afinal de contas, Samuel era alguém que tinha comunhão direta com Deus. Ah, então se eu tiver Samuel do meu lado, né? Ah, que engano. No versículo 20, não está aqui, mas eu vou ler, vai dizer o seguinte, ó, disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe a Agag, rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Aí no versículo 21, irmãos, ele vai fazer algo terrível. Olha o que ele vai dizer, ó, os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Então, quando você vai ver lá no texto, Saul vai falar para o seu exército, para eles mesmo, olha, não mata todo mundo não mata todo mundo não. E aqui no final das contas, quando chegou na hora do vamos ver, quando chegou na frente de Samuel, ele tremeu na base, ele disse, olha, quem trouxe os animais foram os soldados. Covarde. Não soube admitir aquilo que ele mesmo tinha feito. Então a gente entende que a desobediência também é uma covardia. Covardia com aquele que confiou em nós alguma coisa. Confiou em nós para que nós fizéssemos. E aí quando a gente desobedece, a gente é tido como um covarde, porque a gente não conseguiu cumprir com aquilo que foi proposto. E aí lá no versículo 23, Deus vem falando, meu Deus, Deus vem falando através de Samuel. Opa, 22 eu tinha colocado aqui, só não me atentei. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Meu Deus. Ali então, Saul estava numa situação em que ele queria trazer os bois, ele queria trazer o gado, para que oferecesse ali os sacrifícios e tal, perante o povo, e queria também pegar algumas coisas e tal, mas ele estava desobedecendo. E aí Samuel vem e fala para ele, acaso o Senhor tem prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Meu Deus. Às vezes a gente fala, parece até um ditado, né? Parece até um ditado. Às vezes a gente usa ditados como se fossem versículos, né? As pessoas dizem aí, né? Alguns ditados como se fossem versículos. Dizem com quem andas e te direi quem é. Isso não é versículo não, tá, irmão? Isso é ditado, né? Mas as pessoas usam também esse versículo como se fosse um ditado, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas não é um ditado não, irmão. Foi Deus quem disse através de Samuel para Saul.
Então olha só, Samuel, Saul, acaso Deus se agrada mais de sacrifícios do que de obediência? Não, negativo. Obedecer é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, eu reconheço quem é o Senhor, e por isso eu obedeço ao meu Senhor. Não estou dizendo apenas Senhor, Senhor, assim como os fariseus estavam falando, mas estou obedecendo aquilo que Ele está mandando. Essa é a diferença. E aqui agora, irmãos, esse versículo aqui é um dos versículos mais tristes que tem na Bíblia. Não sei se você vai concordar comigo, pelo menos para mim, na minha percepção. Cara, que decepção isso aqui. Jesus, é muito triste isso aqui. Leiam comigo, versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Meu Deus, eu não queria ser Saul aqui nem brincando. Que palavra, meu irmão. Que palavra de Deus, cara. Pode subir o ministério de louvor. Olha aqui. A rebeldia, a desobediência é como o pecado de feitiçaria. Pecado de feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria. Não, quem sabe sou eu. Sabe de nada, quem sabe sou eu. É tido aqui como idolatria, cara. É desonra ao Senhor. Porque se nós tínhamos um outro Senhor na época de pecado, e agora nós temos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se antes nós éramos servos de um Senhor, e agora nós temos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, e a própria palavra, como nós já lemos aqui, nós já lemos, não, citei, né? De que você vai agradar a um e desagradar ao outro. Então, irmãos, quando a gente começa a andar no caminho de Deus, mas a gente não obedece, a gente acaba agindo como se não o conhecesse, como se não o amasse, porque Ele mesmo disse que aquele que me ama, aquele que me obedece é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se a gente desobedece, logo demonstramos, agimos demonstrando que não amamos a Deus. Você entendeu como é que a desobediência é algo terrível e pode travar muita coisa no mundo espiritual? E aí a prosperidade acaba não dando sequência? A gente tem aprendido muitas coisas aqui a respeito de prosperidade, irmãos. Mas uma coisa interessante é que é o seguinte, olha, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como pessoa? Não, Ele o rejeitou como rei. Aleluia. Cara, olha aí o segredo da parada. Olha aí o segredo. Deus não rejeita ninguém. Deus rejeita atitudes. Mas o Senhor Jesus morreu por todos. Meu Deus. Deus nunca rejeitou ninguém. Ele rejeitou a atitude. E agora Ele rejeitou Saul como rei. Mas Deus ainda queria que Saul fosse salvo. Deus ainda queria que Saul tivesse um coração, cara. Mas dependia de Saul para obedecer. Aleluia. E a gente chega a essa conclusão aqui, ó. Não existe sucesso e não existe prosperidade sem obediência à palavra de Deus. Não adianta. Não adianta. Você pode vir aqui, entregar teu dízimo, tua oferta. Ai, porque eu estou fazendo. Você pode estar abençoando outros lugares. Mas, cara, se você anda em desobediência em alguma área da tua vida, vai travar a engrenagem. Não ande em desobediência. Isso aqui serve primeiramente para mim, tá? Estou falando para você porque eu sou melhor do que você, não. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Vem primeiro para mim. Eu tenho que andar em obediência. Quando eu começo a andar
em obediência, eu começo a ver as coisas sendo destravadas. Aleluia. As coisas começam a andar. Sabe, algumas coisas que estavam indo para trás, que estavam sendo agarradas, começam a andar. De repente um mal, um problema de saúde, um negócio que estava agarrando, agora começa a melhorar. Aquilo que os médicos não tinham descoberto ainda, sabe? Aquilo que o médico falou, olha, não sei, já fiz exame aqui, exame ali e tal. Investiga para ver se não tem desobediência no meio. Porque coisa que a ciência não explica, o mundo espiritual explica. E a desobediência pode fazer isso. A ponto, meu Deus, a ponto daquele homem que chega até Jesus e fala que queria ser curado. E Jesus fala assim o seguinte, ó: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Meu Deus, a desobediência, irmão, pode nos trazer danos irreparáveis. Nós, enquanto filhos, achamos que sabemos tudo, mas nós temos que aprender com o Pai, porque o Pai é que vai nos dar o norte para saber o que fazer. O Pai sempre vai ter coisas boas para os seus filhos. O Pai sempre vai ter o melhor para nós. Aleluia. Então, irmão, confie no que o Pai tem de melhor para você. Amém? Vamos levantar, vamos adorar ao Senhor.